Em várias comunidades, várias igrejas, que é a Semana da Família. E hoje fiz o convite aí para Josiane Ferreira, vir bater um bate-papo legal com a gente aqui na Rádio Daima FM. Prazer receber você, viu, Josi? Prazer é todo meu, Érica. Parabéns pelo espaço, parabéns pelo programa. Gente, estou aqui hoje com a Josi Ferreira, psicóloga, psicanalista. Ela é tudo, viu? Eu falo que ela é um conjunto todo, junto com a gente aqui na Rádio Daima FM. Ela que era minha parceira da outra rádio, quando a Érica Paixão trabalhava lá na Azulzinha. Todas as quarta-feiras ela estava comigo, cada 15 dias estava lá falando sobre saúde, falando sobre o ser humano. E ela tá aqui, ó, gente, ó. Entrei pelo Facebook da Érica Paixão, que não tem como, ó. Tô aqui pelo Facebook da Paixão. Tentei entrar pelo Daima FM, mas o pessoal não tava espiando lá, eu não gosto. Gosto que vocês vejam. Então a Josi está aqui. Ela vai bater um bate-papo legal com a gente. Semana da Família, gente. Então eu comecei um pouquinho mais cedo hoje o programa, pra gente estar abordando temas aqui, falando sobre família, falando sobre seu filho, sobre suas crianças. E hoje vamos falar sobre o que, Josi? Então, Érica, bom, quando se trata de família, a gente pode falar de tantas coisas, né? Mas assim, o que eu vejo muito hoje são pais ficando assim muito confusos com relação aos filhos, especialmente quando eles têm um comportamento que eles acham que é um comportamento diferente do normal. Certo. Então eu vejo que no consultório chega muito assim, muito a queixa, ai meu Deus, meu filho está desse jeito, o que será que é isso? Será que eu tenho que caminhar, eu tenho que levar, né, no neurologista, no psiquiatra? Quando chega, né, no consultório, porque às vezes nem chega e fica assim conversando com os vizinhos, né, e assim preocupado, não dorme direito, porque o que está acontecendo com o meu filho, né? Sim. Então eu vejo assim que hoje, que nem eu estava falando, né, ampliou-se muito as formas de tratamento e ampliou-se muito também os diagnósticos, Certo. né? Antigamente a gente tinha pouco diagnóstico Uma, quando duas, comecei a três trabalhar. coisas, né? E agora várias Exatamente. coisas que acontecem com criança. Então, e aí os pais ficam sabendo disso pela internet, né, em outras informações, aí eles falam, meu Deus, será que o meu filho tem isso, isso, isso ou isso, né? Vão puxando na internet, Vão, né? e aí eles começam a falar, bom, eu acho que é isso que ele tem. O que é muito comum, que é muito falado hoje, é o autismo, Asperger, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do pânico. Esses são os que estão tomando a frente hoje, Certo. né? Sem contar dislexia, dificuldades de aprendizagem, mas assim, os pais que eu percebo, né, muito isso, eles ficam tentando ver se o filho está apresentando algum desses tipos de problema. E daí eles começam a ficar muito preocupados. E eu também fico, sabe, Érica? Porque vai muita gente está te procurando então, hoje em dia. Na verdade, a gente procura no consultório, mas assim, a gente ouve muito falar quando a gente sai pra rua, quando a gente encontra com as pessoas, em círculos de amizades, né? E assim, eu acho que o meu filho tá com autismo, acho que o meu filho tá com algum transtorno, acho que o meu filho tá com isso, com aquilo. Então, por quê, né? Porque hoje ampliou-se muito o diagnóstico, que por um lado é bom, porque alguns problemas são reais mesmo e são tem o diagnóstico e dá para identificar e é aquele problema mesmo. Agora outros não, Érica. Isso que eu fico preocupada, porque existe a linha do amadurecimento e do desenvolvimento natural da criança. Às vezes a criança começa a apresentar um comportamento aparentemente estranho, mas aquilo é natural do desenvolvimento. É a fase dela. É a fase dela. Isso também... E o pai fica preocupado? Ele acha que não é normal? Porque, por exemplo, vou só dar um exemplo, né? A criança, por exemplo, com os 3 anos, ela começa a organizar tudo em casa. Os brinquedos, algumas, né? Ela coloca um do ladinho do outro, aí ela quer sair, aí ela quer sair de casa, ela sai andando de um jeito, aí volta porque ela quer sair andando de um outro jeito, aí a mãe olha e fala, mas sempre saiu junto, agora volta, quer andar de novo. Então, é um comportamento mais obsessivo, natural dessa fase, entende? Por exemplo, morder, bater, que também é da fase dos 3. Falo que na fase dos 3 anos aparece muita coisa. Né? Aí fala, nossa, meu filho tá mordendo, meu filho tá batendo, o que será que tá acontecendo? Quando eu coloquei minhas crianças na escola, na reunião de pais, eu falei assim, gente,
vamos lembrar que nessa idade que eles estão, eles vão morder mesmo, eles vão bater mesmo. E se isso acontecer, nós mães não temos que ficar chateadas uma com a outra. Tem que saber, tem que explicar, tem que cuidar, mas ele vai repetir esse comportamento até passar a fase. Agora, o que acontece? Às vezes as mães ficam achando que é um problema, né? Por exemplo, isso. Ou o terror noturno, é um outro exemplo. A criança, à noite, ela começa a ficar desesperada, chora, chora, chora e nada aquieta essa criança. A mãe pega, segura, o pai vem, segura, mas ela não aceita, ela chuta. Às vezes a mãe pega, sai andando com essa criança pela casa, entra até embaixo do chuveiro, meia-noite, 3 horas da manhã, para tentar acalmar e daí fica desesperado. É o terror noturno também próprio da idade, onde eles estão integrando a agressividade deles, onde eles têm medo de monstro, têm medo de bruxa. Então eles vão sonhar à noite e vão ter também reações do próprio organismo, que é o terror noturno. Então são questões, Érica, que nem esses exemplos que eu dei, naturais do desenvolvimento. Ou, por exemplo, a criança tímida, que chega na escola, ela fica mais no cantinho dela. E daí o pai fala, nossa, será que não está com autismo? Porque está ficando muito no canto, né? A criança que não tem muito agora, amigos. pessoal, tudo acha que é autismo, não é? Josi, você que é psicóloga, você trabalha nessa área. Gente, nós estamos aqui hoje com a psicóloga, a Josiane Ferreira Ramos, ela está aqui junto com a gente. Porque é a Semana da Família, eu fiz o convite para ela estar vindo com a gente aqui na rádio. Porque tem muitos pais passando problemas aí em casa, você do outro lado, você que acompanha pelo site, pelo aplicativo. Tudo agora o pessoal acha que é autismo, não é isso, Josi? Exatamente. Muita gente está procurando seu consultório, que qualquer problema da criança, porque ela tem problema. Não é por aí, né, Josi? Então, e quando eu recebo uma criança, por exemplo, que a mãe chega e fala assim, ela não está se relacionando com os amigos, está muito quieto, está brincando repetidas vezes, porque a criança que tem o diagnóstico mesmo, geralmente ela brinca de forma estereotipada, ela brinca sempre do mesmo jeito. Aí a mãe fala, ela tá brincando sempre do mesmo jeito, porque ela já leu na internet, já viu que tem esses comportamentos, né? Ou assim, tá muito cabisbaixo, ou fica muito no canto, fica muito sozinha, né? E daí, quando eu recebo essa criança, eu falo, vamos cuidar, vamos ver o que tá acontecendo nessa família, vamos entender o desenvolvimento, a fase que ela tá. Eu não encaminho direto para profissionais para fechar diagnóstico de autismo. Eu fico com essa criança porque muitas vezes ela está passando por uma fase e os pais já vêm com essa concepção de ser autismo. Porque hoje é muito divulgado, né? Então, eu fico com essa criança. Agora, se a gente vê que esse comportamento está perdurando, né? A criança não está falando, a criança não está se relacionando, a gente faz as intervenções terapêuticas, né? E ela tá, a gente vê que está diferente do que desenvolvimento natural, aí lógico que a gente começa a preocupar. Aí, nesse caso, o que acontece? A gente precisa de uma equipe para avaliar. A gente precisa do psiquiatra infantil, do neurologista, da fono, da fisioterapeuta, porque todos vão avaliar e ver exatamente se trata realmente desse diagnóstico. E às vezes vai para todos esses profissionais e não é fechado um diagnóstico de autismo. É uma questão do desenvolvimento, que aquela criança está num desenvolvimento um pouquinho mais lento. Certo. Porque, Érica, hoje em dia eu vejo que os pais querem que as crianças sejam super inteligentes. Ou inteligentes, perfeito. Gente, a criança é criança, eles estão na fase deles. Hoje não, Maria Messias, Marquinho. Então, lembrando o pessoal aí da live, que estamos agora com uma entrevista falando sobre a Semana da Família e falando sobre a família, que é nossos filhos, né, Josi? Pois é. E lembrando aí aos pais, gente, não faça dos seus filhos um robô. Deixa eles viverem, né, Josi? Pois é, eu vejo muito hoje. Às vezes as crianças com 3 anos já estão estudando de uma certa forma na medida deles, mas já com a tendência para passar no vestibular quando crescer. Sim, é um absurdo. Ô, Josi, assim, o pessoal que quiser fazer pergunta, podem fazer. Deixa a gente estar falando assim para vocês em casa, é o seguinte. Vocês que trabalham aí, você é a favor dos tablets de celular para criança
A partir de que idade, Josi? Ai, meu Deus. Olha, Olha, eu tô segurando para os meus, que eu tenho uma de 5 e um de 3. Tô segurando para não dar tablet ainda. Eu vou segurar até quando eu conseguir. Só que tem uma coisa, não é, Érica? A gente tá no momento hoje que a vida é isso, né? Vai chegar uma hora que eu vou ter que ver, e cada família vai ver o seu tempo. Eu penso que nunca pode ser cedo demais. Quando que a gente conseguir segurar, melhor. E daí cada família vai ter o seu tempo, e na hora que decidir que a criança vai ter um tablet, lógico, a gente vai ter que super acompanhar, limitar a quantidade de horas e verificar todos os YouTubes que eles entram, porque não sei se você já reparou, tem desenho no YouTube que é uma montagem que parece que é um desenho inofensivo, mas tem... Quando abre, né, Josi? Mas assim, eles imitam a voz dos próprios personagens falando coisas muito pesadas, de sexo, de morte, de suicídio. Que isso? Não E outro dia eu vi o desenho da Peppa, né? Sim, eu vi isso também. E a Peppa dizendo assim, meu irmão vai se enforcar, ele vai se suicidar. Eu falei, o que que é isso, né? E daí eu vi, eu no meu celular e bloqueei tudo, né? Porque as crianças entram com a maior facilidade no YouTube. Eles sabem demais. Na hora que você vê, porque eu tenho meu sobrinho de 4 anos, tenho primos de 2, 3, então ele já pega o celular numa facilidade. E realmente aconteceu esse negócio da Peppa, minhas primas ficaram horrorizadas. Exatamente. Um susto. Então, por isso que a gente tem que ficar atrás o tempo todo dos nossos filhos, né? Exatamente, Érica, porque a gente não tem outra saída, né? A modernidade chegou, a tecnologia chegou, eles são dessa geração, eles já estão introduzidos nessa geração, eles já têm facilidade de manusear o celular com 1 ano de idade, né? Então, nós temos que acompanhar e temos que limitar. Não podemos esquecer que nós temos que resgatar a amarelinha, a peteca, a queimada, essas brincadeiras, sabe? O andar de bicicleta, o pular corda, a gente tem que resgatar isso. Isso depende dos pais, não é, Josi? Porque eu acho que o mundo, o pessoal está falando aqui, excelente tema que o Alexandre, que nós estamos debatendo. Os pais, eu acho que hoje está muito cômodo. Eles entregam, eu acho que os próprios pais, eles entregam o celular pro filho para ficar em paz, ele, a esposa, e a criança fica lá no celular. E pais não brincam mais, Josi. Eu não vejo mais ninguém soltando uma pipa. Igual eu tô feliz de ver o meu filho jogando peão. Então, assim, lá em casa, lá a gente tá numa disputa do peão, coisas que não tem mais. E, assim, a alegria dele que ele ganhou um peão, domingo agora de novo, ele ganhou o segundo peão dele. Então, eu fiquei muito feliz, porque não tem mais isso. Exatamente. As crianças não brincam, igual você falou, uma amarelinha, uma peteca, que era tão gostoso. Não existe mais essas brincadeiras. O que fazer para os pais, você, assim, como uma terapeuta, você que trabalha com isso, você, quando chegam os pais no seu consultório, você chega a dar dicas também, para dependendo dos casos que acontecem quando vê a criança muito quieta. Sim ou não, Josi? Então, sim. Dica você dá, mas o pessoal não vai. Então, na verdade, a gente trabalha a dinâmica da família, porque os pais, a família, não só os pais, os filhos, eles têm uma dinâmica ali funcionando. Então, a gente vai entender qual é essa dinâmica. Por exemplo, o filho está muito quieto, às vezes com uma forma de reagir a uma dinâmica ruim da família, né? Às vezes a criança está fazendo xixi na cama, fazendo cocô na calça, né? Alguma coisa está acontecendo, às vezes é físico, mas às vezes é emocional, que a gente tem que entender a dinâmica dessa família e ver o porquê que isso está acontecendo. Certo. E às vezes a gente chega na conclusão que essa criança está muito isolada ou muito no celular. Então nós vamos trabalhar o que a gente pode fazer para que ela saia desse celular. Primeiro, o que eu vejo muito é que os pais precisam sair também. Os pais, porque não adianta a gente ensinar alguma coisa para eles e a gente ficar no celular. Nós temos que também sair do celular para ser o velho ditado, né? Ser exemplo para eles. Então, nós temos que conseguir também sair e a gente tem que resgatar as brincadeiras. Nós ficamos muito mental com o celular. Uhum. E o celular tem uma coisa que eu acho que é o que pegou a humanidade. Quando a gente está no WhatsApp, a gente consegue se conectar muito rápido com todo mundo. Então, a gente não passa mais pela angústia da espera.
que é uma questão sofrida que a gente passava antes quando a gente não se comunicava com alguém, né? A gente mandava carta, ou um ou outro tinha telefone. Então, a gente ficava naquela saudade, naquela angústia da espera. Hoje não tem mais isso. Então, quando a pessoa passa por uma espera pequenininha, ela já fica em crise, ela dá um jeito de suprir aquilo. Se visualizou, então, e não respondeu, deu problema, né, Josi? Se apareceu azul e a pessoa não respondeu, daí dá problema. Pois é, então... Como que é, né? A gente precisa lidar com essa espera, a gente precisa desacelerar, tirar o pé do acelerador. Nós precisamos fazer isso, porque a gente fazendo isso, a gente se conecta mais com a gente redescobre, a gente revisita a nossa infância para que a gente possa se conectar com as crianças. É difícil sair desse vício que a humanidade entrou, que é do celular, e a gente voltar para aquilo que nos fazia bem. E ensinar para as crianças nem sabem mais essas brincadeiras, realmente, né? Andar de bicicleta, ir para a praça, essas questões são muito importantes para o desenvolvimento, sem contar que abre um campo enorme do brincar, né? Aí a criança vai poder usar a criatividade dela, não só no celular, que o celular também é um meio, mas explorando a natureza. Então, o pai e a mãe precisam desconectar do celular e se conectar de novo no brincar. Com certeza. A gente precisa conseguir fazer isso, Érica, porque senão a gente não consegue ajudar nossas crianças. Senão não vai ajudar, né? Estamos aqui, gente, no tema da família. Hoje, Josiane Ferreira. Josi, quantos anos faz estar nessa área já? Ah, uns 21 já. 21 anos, que delícia. Ai, socorro. Ai, Érica, e agora, sábado, se você me permitir, claro, pode nós falar. vamos fazer a nossa segunda jornada de psicologia aqui em Americana, no hotel. Nós estamos já com 150 inscritos. Que maravilha. Temos então, pouquíssimas vagas. Pessoal, como que vai funcionar. Então, nesse sábado... Nesse sábado, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, nós vamos falar vários temas da psicologia com vários profissionais. A Jussânia vai falar sobre sexualidade e vários temas sobre animais, animais na sessão, sobre acupuntura, sobre idosos, um monte de tema interessante. É só entrar na página do Eventos Psi ou na minha página Josiane Ramos Ferreira ou Josiane Psicóloga Psicanalista. As informações estão todas lá, o pessoal entra no site, faz a inscrição e comparece no dia, que vai ser um dia muito rico, um dia cheio de experiências. Mesmo para quem não é psicólogo, está convidado, porque é um tema interessante. Vai falar sobre as variedades da psicologia. E o cuidado que a gente tem que ter hoje, isso é um tema que eu sempre debato, né? De não prender-se no diagnóstico, né? A psicologia hoje, ela vem, uma abordagem, uma parte da psicologia vem defendendo muito isso. A gente tem que olhar a saúde, o desenvolvimento natural, investir no brincar, investir na família e a gente não ficar achando que tudo é um problema. Quando nós temos que cuidar. Claro. E uma outra coisa importante também, Érica, alguns pais falam assim, nossa, mas eu tenho que descobrir cedo, porque quanto mais cedo descobrir, melhor era. Então, eles ficam também desesperados, que tem que achar o diagnóstico do filho muito cedo. Não é assim, não, calma, né? E qualquer dúvida, vai no terapeuta. Às vezes, essas angústias estão fazendo também com que a família fique tensa. E é bom tensa. até, no caso, além de levar o filho, no caso, para terapeuta, os próprios pais. Fazer uma terapia, né, Josi? Exatamente. Porque às vezes eles ficam procurando, indo. Eu sei que às vezes, muitos casos, agora, infelizmente, é o que nós falamos agora da Asperger, né, que é o primo, que falam que é próximo ao autismo. E é a pessoa não se prender ao diagnóstico, como você disse, né? Porque tem muitos meios de você viver, ser feliz com seu filho, né? Sem se prender a essa doença. Né? Dentro do que a gente chama do espectro autista, né, a gente tem vários tipos de patologias, né? A gente vai desde a esquizofrenia, né, até aborda o Asperger, o autismo, então cada um é num grau. A psicose, a esquizofrenia é um grau muito forte. As crianças que são isoladas do mundo, né? Depois tem o autismo, tem o Asperger, né, que é considerado mais leve, né, do que o autismo. Então, vamos supor que a criança realmente tem essa patologia, seja a esquizofrenia, seja a psicose, seja o autismo, seja o Asperger, seja a síndrome de Tourette, seja a síndrome do pânico, né, o transtorno do pânico, seja o transtorno de déficit de atenção.
Foi diagnosticado, então a gente vai cuidar. O mais importante é cuidar. Muitas vezes, né, os pais falam assim, nossa, eu tenho que descobrir o que meu filho tem. Não, vai para a terapia e vai cuidar. Vai cuidar. Às vezes, aquilo se dissolve e ele fala, nossa, foi um período da vida que ele passou por aquilo e aquilo até entrou no eixo depois. Né? Às vezes a pessoa fala, nossa, até o fim da vida ele vai ter essa doença. Dentro do espectro autista, hoje em dia, tudo é muito ainda nebuloso, mas o que a gente acredita, e na psicologia a gente sempre acredita nisso, que tudo dá pra gente tratar, tudo dá pra gente melhorar. De uma forma ou de outra, aquele problema, ele vai ser administrado, vai ser muitas vezes sanado, vai ser muitas vezes a família aprender a conviver com aquele problema, mas o que a gente tem que lembrar, o importante é que tem formas de cuidar. Se o pai e a mãe estão angustiados em casa, seja duvidoso se tem um transtorno ou não, procure um terapeuta, primeiro para se acalmar, né? Depois a gente vai ver os caminhos que vai seguir. Vai ter que encaminhar para outros especialistas, vai ficar só na terapia, como que a gente vai fazer? Então, às vezes tem alguns pais que falam assim, nossa, mas será que eu não tenho que encaminhar? Às vezes crianças que estão comigo falam, será que eu não tenho que encaminhar o psiquiatra para ver se tem autismo? Eu falo, olha, ele tá sendo cuidado em terapia, né? Então, a gente vai esperar um pouquinho, vai ver como que vai evoluir. Porque sabe o que acontece também, Érica? Às vezes vai e recebe o diagnóstico, o pai, pronto, se fecha, a mãe se fecha e fala, pronto, tem autismo, não tem mais saída. Oh, meu Deus, né? Não é assim, né? Não, então, às vezes a gente até espera um pouquinho, pra né? falar. E até para ver se a gente encaminha mesmo ou não, porque às vezes tem esse conflito, os pais ficam presos no diagnóstico e falam assim, nossa, então agora acabou minha vida, acabou a vida do filho. Não, gente, nós temos vários recursos para cuidar de várias patologias. E tem patologia que às vezes é diagnosticado e é do desenvolvimento. Tudo isso tem que avaliar. A gente tem que cuidar. Tem soluções, né, gente? Tem soluções, Então, Érica. você que está aí em casa, não fique, está passando com algum problema. Deixa eu mandar beijo para a galera que está aqui ligadinho. O Alexandre, o Nilceu Ferreira, o Ney Duarte, a Patrícia Marques, a Elza, a Ana Paula, a Helena Alexandre, lá da Chiquita Bacana, o Mundo Encantado, o Elzio Gracinto, Marquinhos, também o Fernando Pavani, Solange Polizel, o Erineu Galo, meu padrinho, beijo grande, o Kelvins Nunes, o Junão, Maria Messias, Giovana, bastante gente aqui, ó. Fran Lucas, o Xande, a Nicole e a Simone. Gente, obrigada aí pelo carinho. E, Josi, eu quero agradecer a você na nossa primeira entrevista dessa tarde aqui, obrigada. Viu? Falando sobre o tema família, gente. A gente deixa a gente a tarde toda para falar da família, porque família é tudo de bom, né? Nem e fale. você que está passando com algum problema aí com seu filho, não fique triste, não desanime, porque tudo tem a solução, né, Josi? Tudo tem a solução. Às vezes acha, nossa, nós estamos num túnel sem saída, né? Não, você procura um terapeuta que vai ver o leque de possibilidades. E às vezes aquele problema é do desenvolvimento, é do amadurecimento, seja da criança, seja do adolescente, né? Adolescente também a gente vê muito isso. Ai, meu Deus, tá com problema. E às vezes é do desenvolvimento natural da adolescência também, né? Então eu vejo que os pais estão esquecendo de compreender a fase natural, estão muito presos no diagnóstico, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Diagnosticar quando realmente for necessário, né? Esse é o meu lema. A gente tem que olhar primeiro todo o desenvolvimento natural. Depois, quando a gente vê que não é, aí a gente vai para o diagnóstico, faz a avaliação, né? Para daí a gente poder entender melhor o que está acontecendo com aquela família, com aquela criança, né? Muito bem, Josi. Obrigada, viu, viu, Érica? É só precisar dos seus serviços. Qual que é o telefone da Josi? É 99746-1390. E qualquer serviço a Josi está aí, né, Olha, Josi? pode mandar mensagem também quem se interessar pela jornada, que eu explico. Que e será um maravilha. prazer recebê-los, viu, Érica? Josi, obrigada, viu? Obrigada mesmo mais uma vez junto com a gente aqui nessa tarde. É a primeira, gente, de muitas aí, porque eu sempre fiz o convite, mas não dava certo. Agora hoje deu certo. Estou muito feliz que a Josi estava aqui com a gente. E agora nosso programa Estilo Sertanejo, ele continua agora.